Pronto, Néder, pode começar. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Com muita satisfação, nós entramos nessa fase mais avançada do ciclo do, do nosso curso, que é um projeto mais ambicioso. Nós estamos com as colegas desenvolvendo para evoluir para uma especialização visando a formação de agentes multiplicadores no território e de pessoal técnico da universidade. De forma que eu agradeço também a Lígia, ao Valmor, pela atenção, carinho, dedicação que tem feito, tornado visível e também viável os nossos encontros nessa fase tão difícil da vida de todos e todas. O que eu trago hoje para vocês talvez seja um tanto quanto árduo, que é o trabalho de fundamentação de alguns pontos fundamentais, de alguns pontos cruciais da nossa trajetória. Nesses últimos anos, ele também dá parceria com os projetos da professora Lisa Andrade, na FAO, e a construção da pós de residência CTS, de forma que nós temos aprendido também muito com a Lisa, com a cooperação e intercâmbio intelectual em torno das práticas de pesquisação e extensão. Essa esse nosso primeiro encontro, ele tem um caráter de fundamentação, como eu disse, em torno de algumas questões chaves que são muito importantes na abordagem chamada Ciência, Tecnologia e Sociedade, como vocês perceberam pela apresentação do Renato Dagnino na semana retrasada. Nós temos que aprofundar muito claramente para todos os colegas e estudantes, pesquisadores com os quais nós estamos lidando, que o campo das políticas de ciência e tecnologia com inovação tecnológica, ele é um campo distinto do campo das políticas de ciência, tecnologia e sociedade, ou, como o Renato chama, nós estamos numa incorporação justamente dessa abordagem da tecnociência solidária. Então, esses dois campos, eles muitas vezes eles se cruzam na realidade prática, na realidade das pessoas, e vocês vão, com essa fundamentação de hoje, nós vamos tentar começar a esclarecer melhor como levar adiante uma postura que seja clara para você enfrentar, muitas vezes, dilemas entre isso é inovação tecnológica, ou isso é CTS, tecnociência, como é que ficam essas fronteiras, não é? Então, o primeiro passo é nós distinguirmos claramente, tá? Claramente que nós estamos no âmbito também de uma vivência pessoal sua, e o primeiro item da nossa caminhada hoje, por gentileza, Valmor,
Nós vamos entrar na segunda lâmina. O primeiro item da nossa trajetória é justamente um exercício de autoanálise que eu vou introduzir para vocês pessoalmente, claro, a se aplicar, se avaliar e também avaliar qual a sua seu trato, a sua relação com os sujeitos sociotécnicos populares, tá? Dotados de saber fazer. Esse primeiro ponto. Um segundo ponto, eu vou trabalhar essa contradição entre políticas para a inovação tecnológica e políticas para a tecnociência solidária. No terceiro bloco, nós vamos fazer um breve apanhado da experiência brasileira da política pública de economia solidária exemplificando com um trabalho excepcional que foi realizado na Secretaria Nacional de Economia Solidária, Senais, na gestão do professor Paulo Singer. O quarto bloco, nós vamos situar para vocês de forma muito didática até, eu diria, com paradigmática, ou exemplos significativos de 10 cadeias produtivas e de serviços que são fundamentais para a economia popular e solidária no Brasil. E, por fim, um exercício em torno da adequação sociotécnica enquanto gambiarra, como eu chamo, para discutir com vocês o significado de 8 marcadores que precisam estar presentes nessa relação com os sujeitos sociotécnicos populares. Então, vamos lá? Por gentileza, a próxima lâmina. Do ponto de vista do campo teórico que nós temos trabalhado nos últimos 10 anos, que envolve essa percepção, a sua percepção pessoal, nós temos como indivíduo, como sujeito, nós temos o desafio de nos vermos diante da técnica. Você já se imaginou passar uma semana sem acesso, desde que não esteja em férias, obviamente, né? Sem acesso a qualquer dispositivo, a quaisquer dispositivos, computador, celular, carro, ou seja, nenhum tipo de dispositivo que possa fazer você sentir mediada com a sociedade ou com o mundo em volta. Essa vivência talvez seja boa para você imaginar que muitos dos nossos sujeitos sociotécnicos fazem a vida sem esses dispositivos, não é? Sem esses dispositivos. Você está num bairro popular, se você está num movimento social, se você está num assentamento da reforma agrária, você está num movimento de agroecologia periurbano, como existem muitos em Brasília. Se você pensar a relação muitos desses sujeitos mais militantes ou destacados, no máximo, talvez chegue a ele ter um celular não de última geração e, com isso, poder se comunicar razoavelmente. Mas é bom você ter
é um exercício de reflexão, que é um exercício que eu peço em aulas presenciais, para que a pessoa faça uma simulação e depois escreva essa simulação de como é ficar um período, uma semana, 2 semanas, sem dispositivos que conectem você à sociedade e ao dia a dia, e a outras pessoas próximas de você. Então, isso nos leva a considerar, do ponto de vista da filosofia da tecnologia, pelo menos algumas posições essenciais do ponto de vista do marco mental da sua relação com a técnica. E aqui quando me refiro à técnica, eu também estou me referindo à tecnologia. A tecnologia enquanto um conjunto de práticas epistemológicas, políticas, ideológicas que sistematizam a técnica na sociedade. Uma dessas posições muito claras, defendidas por nossos colegas que têm uma posição, uma formação, ou como disse o Renato, uma deformação nas engenharias, tomar a tecnologia como uma base cognitiva e instrumental. Eles assumem que a tecnologia, na sua relação com a sociedade, é algo que se define pela capacidade de nós desenvolvermos dispositivos, instrumentos que nos conectam e também atuam como dispositivos de resolução de problemas e equacionam soluções que, sem elas, dificilmente seriam viáveis para um conjunto expressivo da população. Os instrumentalistas geralmente têm uma concepção de neutralidade da ciência e da tecnociência. Uma ideia de que, tal como você utiliza um automóvel, um carro, um computador, para desempenhar as mais variadas funções, para o bem ou para o mal, a tecnologia também, por extensão, seria algo neutro, teria uma base neutra na sociedade. Já outras pessoas e grupos que têm uma visão mais política da função da tecnologia, nós podemos chamar de deterministas tecnológicos, eles acreditam que, mais do que instrumento, a tecnologia é também uma forma de estruturar relações de interesse, constituir uma base alargada de coordenação, tá? De coordenação entre as pessoas e, portanto, a tecnologia teria um caráter determinista na organização e na reprodução social. Num dos textos que nós estamos encaminhando para vocês, eu faço a análise exatamente dessas perspectivas, do ponto de vista de uma sociologia
da tecnologia e deterministas geralmente têm uma visão de que a tecnologia é inevitável, o formato dos projetos obedecem a determinados códigos técnicos dificilmente superados, e nós poderíamos acrescentar que os deterministas tecnológicos também acreditam que as pessoas devem aderir a essa visão, por uma razão muito simples. É mais prático, mais simples e mais direto você receber o pacote tecnológico ou a caixa preta e operar no campo dos resultados. Ou seja, você pode reclamar, se queixar ou não aceitar se os resultados não forem bons para você. Então, essa é a segunda perspectiva que a filosofia da tecnologia tem trabalhado em diferentes correntes, instrumentalistas, deterministas, e há uma terceira corrente que é importante, que também compõe o nosso repertório do dia a dia, de conviver com pessoas que têm uma visão mais desencantada da tecnologia e acreditam que toda a presença de soluções técnicas tendem a afastar, seja nas relações na sociedade, seja nas relações da sociedade com a natureza, seja na relação da sociedade com a natureza e com os animais, por exemplo, ou com outros seres, a presença da tecnologia humana tende a desencantar o mundo, ou seja, torná-lo um mundo mais cinzento. E nós perdemos com isso o contato com o fundo essencial que orienta a nossa vida e de outras pessoas. Nós tendemos a perder o sentido de contato com a essência das pessoas, das situações, dos animais ou da natureza. Essa posição, ela evoluiu desde os anos 60 com uma crítica feroz à sociedade tecnológica, uma crítica feroz também ao capitalismo e uma crítica feroz, por que não explicitar, às relações entre a formação dos técnicos e pesquisadores e profissionais nas universidades ou na universidade contemporânea com a população. Relação essa que tem sido vista na perspectiva essencialista como uma relação tecnocrata, ok? Essa relação tecnocrata, portanto, a crítica à tecnocracia, ela é parte inerente dessa corrente, nós estamos chamando aqui de essencialista, ok? Dos anos 90 para cá, quando muitos dos movimentos sociais contemporâneos, os velhos, mas sobretudo dos novos,
movimentos contemporâneos, movimentos sociais contemporâneos, novos, estou me referindo aqui aos ambientalistas, aos ecologistas, aos socioambientalistas, aos novos movimentos de identidade, de gênero e outros, nós encontramos uma tentativa de reinterpretar essas três outras correntes, a determinista, tecnológica, a instrumentalista e a essencialista, uma tentativa de reinterpretar, não é, por alguns autores, não muitos, inicialmente poucos, em especial um que desenvolveu uma teoria crítica da tecnologia. Essa teoria crítica da tecnologia, ela pretendeu e pretende, ainda é uma corrente muito viva e que tem com a qual nós temos dialogado muito na América Latina e no Brasil, que propõe fazer a reinterpretação, a releitura das correntes deterministas da tecnologia, instrumentalista e a essencialista, sobretudo com a preocupação de que não incorrer no risco, tal como os essencialistas, né, os essencialistas críticos da tecnologia fazem, não enxergar nenhuma alternativa além desse horizonte das relações entre a tecnocracia e o povo, e a população, e as comunidades. Então, a teoria crítica da tecnologia é um esforço surgido inicialmente no âmbito da obra de um filósofo chamado Andrew Finberg, foi aluno do Marcuse nos anos 60 e que desenvolveu um conjunto de sínteses filosóficas com uma originalidade própria de também fazer a tentativa de propor um novo enfoque ao lado dos deterministas, instrumentalistas e essencialistas. Numa obra que eu editei do Finberg, pelo nosso projeto na UNB, essa teoria crítica da tecnologia ela está bem expressa nessa coletânea que vocês estão tendo acesso, chamada a teoria crítica de Andrew Finberg, Razão, Democracia e Tecnologia. Em brevíssimas palavras, o que a gente pode tirar como um diálogo muito importante, latino-americano e brasileiro em particular, com a teoria crítica, foi elaborado a partir da abordagem da adequação sociotécnica, que é uma abordagem lançada inicialmente pelo professor Renato Dagnino, de quem vocês captaram o fundamental, ou seja, a partida não está perdida. Nós temos ainda que nos equacionar nesse imbróglio, nessa luta que exige a reinterpretação dos códigos técnicos do ponto de vista do reprojetamento. O que quer dizer isso? Reprojetamento é a gambiarra
Na minha interpretação, eu trabalho isso com os agentes populares, com os sujeitos sociotécnicos populares. Não adianta, não vamos falar de teoria crítica da tecnologia para eles, não vamos falar da abordagem essencialista e outras. Nós temos que pegar a deixa do reprojetamento e elaborar com eles a ideia da gambiarra, ou seja, aquilo que está ao alcance deles realizar pode ser realizado do ponto de vista dos dispositivos, mas, sobretudo, tendo como um primeiro passo fazer uma revolução cognitiva. Não podemos chegar e confundir que a nossa tarefa, a nossa missão se esgota quando eles dominarem a implantação de algum dispositivo, um biodigestor, ou um sistema bem improvisado de irrigação, ou uma técnica de mutirão com a utilização de algumas máquinas adaptadas, ou o reprojetamento de veículos e protótipos, enfim, todas as propostas aparecem, mas o importante é trabalhar com eles a dimensão cognitiva da desconstrução da tecnologia tradicional, convencional. Então, eu quero que vocês, nesse exercício de autoanálise, não agora, né, evidentemente, façam uma autocrítica. Qual é a sua posição sincera, a sua posição autêntica, que você considera o lugar de prática com os sujeitos sociotécnicos populares? Considere isso, realmente. Será que você vê a sua prática em alguma dessas correntes que eu mencionei para vocês, que vocês vão poder, se tiver dúvida, elaborar melhor na leitura do livro preto, que eu passei a cópia em PDF, beleza? Então, a ideia básica é essa. Esse exercício é para nós, durante o nosso percurso dos cadernos, nós temos como referência até uma vivência, a sua vivência existencial, considera realmente, na sua prática existencial, como é que você trata o sujeito sociotécnico popular, né? Obviamente, não são todos os sujeitos populares, alguns, especialmente, são sujeitos sociotécnicos, constituem aquilo que, na abordagem dos estudos CTS, nós chamamos de grupos relevantes. Eles são grupos relevantes, todos são sujeitos populares. No movimento de moradia, todos são sujeitos populares, mas alguns são particularmente bem dotados do ponto de vista dessa capacidade de saber fazer, portanto, são sujeitos sociotécnicos. Próximo, por favor. Vamos. Esse é o livro preto, tá? Aí vocês vão poder encontrar vasta fundamentação, dependendo da paciência, tempo, lugar e espaço de cada um, para se aprofundar. Próximo, por favor. Esse é um livrinho fundamental que eu recomendo para todos, sejam técnicos com abordagem sociotécnica no campo ou nas cidades, nos movimentos mais diferentes. E, originalmente, Paulo Freire escreveu extensão e comunicação pensando no agente agrônomo, engenheiro agrônomo, que vai ao agricultor ensinar técnicas. Mas o Paulo Freire pergunta, mas como você se vai conversar sobre técnicas com o agricultor, com o camponês, se ele não tem nenhuma ideia do que é técnica? Dessa natureza que você se refere. Ou seja, a sua experiência com
10, 20, 30 produtores camponeses, produtores familiares, ela não é suficiente para explicar a experiência dele com a técnica, porque a sua linguagem não vai ser dotada de escuta suficiente do que ele está definindo como técnica. Então, eu considero essa leitura básica, porque com isso a gente desmistifica também muitas das práticas de correntes deterministas e instrumentalistas da tecnologia que pululam nas nossas carreiras, nos nossos campos profissionais, de pessoas que acham que são luminares que vão levar a salvação para o povo através da tecnologia, através dos dispositivos. Então, com isso, por favor, pode ir. Com isso, nós entramos no bloco 2, que é o posicionamento que envolve a compreensão, a sua compreensão de que nós estamos diante de um quadro de referência que na apresentação do Renato isso ficou muito claro, como um campo de ciência e tecnologia voltado para a inovação tecnológica da empresa. Esse campo ele tem sido colocado em prática por um conjunto de regulações de patentes, regulações de fomento, regulações de financiamento aos centros de pesquisa e, finalmente, não menos importante, o financiamento direto das empresas aos laboratórios que estão sob o seu alcance, sejam esses laboratórios internos ou externos, associados ou subordinados, e essa é o que um dos autores importantes do pensamento político, pensamento latino-americano, chamado Plaques, o pensamento latino-americano de ciência, tecnologia e sociedade, define como política explícita de ciência e tecnologia. Essa classificação, essa distinção conceitual foi feita pelo Amílcar Herrera, que um cientista argentino, gestor e depois professor na Unicamp, nos brindou com a ideia fundamental de que essa é uma política explícita, porque nos seus regulamentos, nas suas normas, nos seus recados diretos, digamos assim, à comunidade científica, importa mais interpretar aquilo como um conjunto, digamos, ritualístico, um ritual de passagem no qual a comunidade científica de qualquer país, diga-se de passagem, industrialização madura ou periférico ou semi-periférico como o Brasil, demandas que é um ritual de passagem para a produção cognitiva ser monopolizada pela preocupação de estar atendendo a demandas do tipo que atende às empresas. Mais do que isso, que atende à sociedade afluente, que atende à sociedade dos
mais ricos e, portanto, mais afluentes do ponto de vista da sua reprodução social, econômica, ideológica e política. Portanto, essa é uma PCT, uma política de ciência e tecnologia empresocêntrica, como caracterizou Herrera. A maior parte dos países desenvolvidos tem políticas explícitas e que funcionam como esse ritual de passagem para essas comunidades científicas serem cooptadas ou diretamente empregadas para desenvolvimento de soluções empresocêntricas. Então, quando a gente fala no Brasil, que aí você vai levar em consideração aquilo que o Renato colocou, 70% das pesquisas de desenvolvimento técnico-científico no mundo, no exterior, né, sobretudo nos países do hemisfério norte, são desenvolvidos pelas grandes empresas. No Brasil é o inverso, 70% desenvolvemos nas universidades públicas. Na América Latina, essa proporção é alta, e apenas 25%, 30% são desenvolvidas pelas empresas. Em geral, as empresas no Brasil, não empregam os pesquisadores de ciências duras e engenharias, como bem caracterizou o Renato, não empregam porque, você já sabe, vem os pacotes tecnológicos prontos, caixas pretas, black box, e essas caixas pretas são montadas aqui por especialistas. Nós temos realmente que ter mão de obra qualificada para colocar essa base técnica importada em funcionamento nas condições ambientais, sociais, econômicas, políticas e até financeiras ditadas pelo empresariado tupiniquim. Ou seja, políticas explícitas de ciência e tecnologia no Brasil geralmente não servem para nada. Não serve para nada. Me desculpe os colegas de ciência e tecnologia da universidade, mas elas são feitas justamente para propiciar que o que a demanda da sociedade afluente quer, gente qualificada para adaptar pacotes tecnológicos. Bom, de outro lado, nós temos as necessidades de políticas subordinadas às demandas sociais, amplas demandas do tipo 2 da sociedade periférica no Brasil, que envolve grupos e classes sociais as mais diversas possíveis, com essa heterogeneidade que vocês, com certeza, já têm familiaridade. Essa foi chamada por Herrera de pueblocêntrica, ou seja, nós precisamos de políticas implícitas de ciência e tecnologia. Essas não estão ainda equacionadas, ou seja, são políticas ainda não estruturadas enquanto um modelo político-institucional de regulação financeira e econômica. Não vou voltar a isso quando eu mostrar mais adiante, no bloco 3 e 4, que o que nós tentamos, que foi tentado no Brasil, sobretudo nesse período da era Lula, foi a constituição de políticas implícitas de ciência e tecnologia voltadas para economia solidária, voltadas para essa amplas camadas que configuram as demandas do tipo 2 da sociedade periférica e semi-periférica no Brasil, que, como vocês sabem, envolve mais
são menos, dependendo do critério estatístico que você queira adotar, dentro de um cálculo da PIA, população e idade ativa, de 170 milhões, nós temos aí descontado 60 milhões que estão em situação de aposentadoria ou afastamento por doenças, e etc., crianças, jovens, nós teremos aí perto de 110 milhões de pessoas da população em idade ativa. E qual é o tamanho da nossa população economicamente ativa? A PEA, 35 milhões. Então, o diferencial aí de 35 para 110 milhões constitui esse campo vasto que eu estou mencionando das demandas 2 da sociedade periférica e semi-periférica. Próximo, por favor. Então, a questão é como é que nós equacionamos as dificuldades para circular ou democratizar os conteúdos e processos que têm base cognitiva e dispositivos próprios de caráter CTS, que é essas políticas implícitas, ok? Nesse caso, nós temos que achar como isso pode se tornar um círculo virtuoso, obviamente, e não vicioso, como seria o caso de uma situação como essa que nós estamos vendo nesse famoso desenho do Escher. Nós criamos processos de virtualidade, né, na circulação dessa base cognitiva de dispositivos, e não soluções estéreis que não irão avançar essa dimensão, como é o caso, por exemplo, da velha Bolsa Família ou da nova Bolsa Família e dos todos os mecanismos de compensação neoliberais que nós estamos assistindo. Próximo, por favor. Nesse quadro da virtualidade, descobrir a virtualidade a lâmina para mim aqui parou. Para vocês, como é que está? Parou também. Valmor, você está aí? O Valmor disse que ia sair às 19h30. Não, mas ele está aí ainda. Passou. Tem um atraso aqui, na mudança de nós slide. temos a representação mais sintética daquilo que eu chamei de políticas explícitas de ciência e tecnologia, que envolve o famoso triângulo de Sábato, também um argentino físico responsável pelo programa nuclear argentino na década de 50, 40 e 50, e que desenvolveu essa visão para explicar como fomentar a internalização de pesquisadores, programas estruturados que levem à inovação tecnológica. Ele desenvolveu essa figura do triângulo entre demandas que o Estado formula, a academia equaciona e as empresas executam, não é? Então, nessa sociedade, é claro, ele estava se referindo ao quadro político
ideológico dos anos 60, antes do liberalismo, do neoliberalismo também, antes do golpe do Chile, antes do golpe brasileiro, e com isso ele estava colocando o plano, ou a ideia de um planejamento, não é capaz de formular estratégias nacionais de ciência e tecnologia, para que elas pudessem atender tanto às demandas empresocêntrica quanto às demandas pueblocêntricas. Né? Nessa ótica, o que nós temos hoje é uma relação com a sociedade na qual ciência e tecnologia chega ao cidadão abstrato, né? Consumidor, mediado pelos serviços e produtos. Ok? Essa é a lógica da política de ciência, tecnologia e inovação. O cidadão abstrato, se ele puder pagar por esses serviços e produtos, bem, se não puder, ele não vai ter acesso. Próximo. Já no quadro de equacionamento da referência teórica para abordagem CTS, o quadro se complica muito, muito mais. Não é um triângulo, mas é o que o Leonardo chama de um quarto vértice. É um quarto vértice que transforma, que reequaciona o problema, porque coloca esse sujeito sociotécnico aí, que está no centro dessa representação, o S de sujeito sociotécnico, ele tem que lidar num campo minado, num campo de conflitos entre políticas públicas de ciência e tecnologia explícitas e implícitas. Ele tem também que lidar com a caracterização de uma demanda social complexa, extremamente complexa, como a brasileira, pelas várias vertentes do quadro de estrutura, da estratificação de classes sociais no país. E também tem que lidar com as aproximações dessas demandas sociais com a universidade. Por mais, como se não bastasse, ainda tem que também trabalhar a relação entre o mercado formal, que é o mercado das 500 maiores empresas, entre estatais, entre transnacionais, estrangeiras e brasileiras, conforme esse mercado de trabalho de 30 milhões, 35 milhões, não sei se agora está em torno de 32, com esse quadro todo de elevação do desemprego formal, a 12 milhões de pessoas no desemprego formal, e o confronto disso com a economia popular. Confronto ou conformação, né? Grande parte do mercado formal, das transações econômicas do mercado formal, são travadas também com a economia popular, e dela absorvem muitas forças que são populares, da economia popular, precarizadas, né? Tanto a mão de obra quanto matérias-primas e recursos naturais explorados pela população, pela economia popular. Tá? Então, por fim, nós vamos falar desses 4 regimes de regulação e trocas no outro bloco, porque é a partir desses 4 regimes de regulação e trocas que a gente pode ter alguma compreensão também de como elaborar projetos e intervenções
tanto táticas quanto estratégicas, para achar o fio da meada desse labirinto, né? O labirinto que, como vocês sabem, na mitologia, só podemos sair por ele por cima, não podemos sair por baixo, não temos condições de intervir diretamente na economia popular para que isso se realize apenas na economia popular. Nós temos que também atuar no mercado formal, junto às empresas, né? Junto às empresas, de alguma forma, temos que atuar junto à criação de demandas sociais organizadas, temos que atuar com as universidades. Próximo, por favor. Esses regimes de regulação e trocas, por favor, ele, primeiro, envolve essa base cognitiva. Não podemos trabalhar com a vassoura de bruxa, né, que é a tecnologia das empresas para a economia solidária e popular, por exemplo. Regime de normatização, técnicas, normas técnicas e direitos de propriedade intelectual e industrial. Isso é altamente restritivo à economia popular. Outra. Próximo. O regime utilitário e mercatório. Nós temos que criar mercados específicos, como foi tentado durante a era Lula, para estruturar mercados que são distintos, que não se misturam entre o mercado formal e o mercado popular, organizar o mercado popular e tomá-lo como um regime próprio, exige, sim, explicitar quem e como o conhecimento vai se tornar moeda de troca. Próximo. Em geral, o regime cognitivo ele envolve 95% de conhecimento transmitido e 1% é conhecimento inédito. Nós temos condições de atuar por aí. Próximo. – 90% das normas são técnicas, normas técnicas que criam barreiras na circulação dos produtos, e só os grandes podem se beneficiar com isso. E apenas 10% são patentes, portanto, não vamos nos preocupar com patentes, né, para atuar nesse circuito. Próximo. O regime utilitário mercatório, 90% são regras construídas por alianças de interesses entre empresários e que, portanto, têm um recorte de classe social fortíssimo, de regime, portanto, político mercatório, não é? Transações no mercado. 10% são relações de segurança jurídica. Próximo. E tem aí, por último, o regime de trânsito dos pesquisadores, que é simplesmente, nós também temos claro que tipo de extensão, que tipo de pesquisação e residência nós queremos elaborar nas universidades e institutos regionais de ensino. Pesquisa e desenvolvimento, 1% apenas são empresas que atuam em setor de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos que pensar como é que esses 99% dos pesquisadores também chegam a outros cantos, né, a outros recantos que envolvem interesses de empresas, por exemplo, que têm pequenas, médias, até médias e grandes empresas que têm afinidades
em trabalhar com cadeias produtivas da economia popular, né? Então, esse regime de trânsito dos pesquisadores, hoje, foi regulamentado praticamente que a universidade pode liberar os seus tecnólogos, pesquisadores de engenharias para atuar com projetos que envolvem empresas, mas eu não vi ainda nenhum projeto, nenhuma autorização desse tipo que a gente pode arguir, não é? Arguir e argumentar com a universidade que, olha, se vocês liberaram para as empresas, nós também podemos incentivá-los a atuar com as cooperativas, associações e empreendimentos econômicos solidários. Próximo. Para aprofundar esse ponto, né, eu estou sugerindo aí, basta clicar nessa página, vocês vão encontrar aí o acesso à versão eletrônica dessa coletânea que é sobre o pensamento latino-americano e brasileiro de ciência, tecnologia e sociedade. Há um capítulo, ou dois, três, dependendo do interesse também de cada grupo, vocês vão encontrar um referencial teórico lá, abundante e explicações mais elaboradas do que eu não tenho possibilidade de fazer agora. Próximo. Nesse bloco de experiência de política implícita, de CTS, construção da política de fomento da economia solidária, eu vou situar umas lições aprendidas com experiência da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Esse volume aí, Avanços e Desafios para as Políticas Públicas de Economia Solidária, próximo, tem disponível na internet, ok? Então, qual é a característica central da política implícita de ciência e tecnologia das Senais para a economia solidária? Ela, ao invés de fazer uma política explícita de ciência e tecnologia, pretensamente eficaz, pretensamente eficiente, não é? Porque seria um dinheiro bem justificado para ser gasto como uma política científica e tecnológica para microempreendimentos populares, ela definiu uma política especializada, não especializada, aliás, de caráter transversal, não é? E para fortalecer a abordagem do marco regulatório, do marco sociocognitivo, do marco cognitivo e de articulação com os agentes sociais, fazendo parceria com áreas da saúde, ciência e tecnologia, qualificação profissional, cultura, pesca, desenvolvimento social, segurança alimentar, a agricultura familiar, habitação, meio ambiente. Ou seja, inclui também o elemento da Agenda 21, igualdade racial de gênero e finanças solidárias. Próximo. Focalizou muito bem durante cerca de 5 anos, através de um projeto chamado Brasil Local, um projeto piloto para a formação de agentes de desenvolvimento solidário, né, que se constituiu como uma das peças chaves das Senais e próximo, por favor, em torno justamente da criação desse sentido de estar trabalhando com agentes diretamente indicados pelos movimentos sociais. Ok? Então, quem são esses sujeitos sociotécnicos?
um recorte, um perfil vem de um recorte de gênero, mulheres, tem que ter um recorte de juventude, um recorte étnico, quilombolas, e outro recorte poderoso, étnico, indígenas, desenvolvimento comunitário e desempregados, catadores de materiais recicláveis, cadeias e redes de economia solidária, pequenos e micronegócios, turismo. Próximo, por favor. A concepção do projeto Agentes, ele tinha um objetivo geral, que era promover formação e constituição pelo estímulo à constituição de empreendimentos da economia solidária e fortalecimento dos empreendimentos já existentes. Naquela época, em 2012, 2011, 2012, 2013, o levantamento nacional já indicava 1.450.000 empreendimentos econômicos solidários cadastrados nas Senais. Objetivos específicos: trabalhar essa relação entre desenvolvimento local, portanto, as várias dimensões da economia, e a economia solidária. Trabalhar também etnodesenvolvimento, muito importante, fundamental no Brasil, né? Economia solidária, economia feminista, foi um recorte também muito interessante, porque vocês sabem, até na área da construção popular, o papel que tem a mulher na construção da casa própria e também na manutenção da casa, quando ela é financiada, sobretudo, a presença da mulher é fundamental para que, no caso de separação, os filhos não fiquem sem moradia. O Projeto Brasil Local teve também uma articulação nacional das ações. Próximo. Um conjunto de ações promovidas, estimuladas e articuladas resultou mais ou menos nessas frentes, em 7 ou 8 frentes. Organização e formalização, para a formalização e constituição de empreendimentos econômicos solidários, ou seja, parte jurídica, formalização, elaboração de planos de viabilidade econômica de empreendimentos econômicos, ou seja, que na empresa tradicional que gera lucro, chama-se plano de negócio, fortalecimento de redes de cooperação econômica, ou seja, uma ação estratégica de integrar cadeias produtivas e de serviços, diagnóstico e mapeamento das iniciativas que eu mencionei, chegaram a 1.400.000 de Ecosol, e capacitação e assessoria em geral para técnicos de nível médio atuar nesses empreendimentos. Fortalecimento de fóruns locais de Ecosol, houve pelo menos umas 5 ou 6 conferências nacionais de economia solidária nesse período, todas começando em municípios, depois no âmbito estadual, reunidos depois no âmbito federal, nacional. E organizações de feira de economia solidária. Esse é o bloco de ações do Projeto Brasil Local. Próximo, por favor. Sujeitos sociotécnicos atuam basicamente em 4 ambientes, pessoal. Entidades civis, todos os tipos de entidades, dependendo do bairro, da favela, do recorte de estratificação social territorial. Eu não vou ter tempo de fazer com vocês um recorte mais territorial, mas isso a Lisa e os outros colegas, outras colegas vão dar conta disso.
mas geralmente 65% desses sujeitos sociotécnicos estão em cooperativas e associações que são entidades civis. Algumas em prefeituras e outras em administração indireta, órgãos tipo fundações de assistência social, coisa do gênero, e empresas privadas também apareceu, ligadas, geralmente ligadas a fundações de apoio, chamadas ao terceiro setor, né? Chamado terceiro setor, que reúne as fundações empresariais, e tipos de organização variadas de ensino, desde o sistema S até universidades e instituições privadas de ensino, essas, sobretudo, nas universidades, representadas pelos programas de criação das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Próximo. Pelas experiências das incubadoras, nossa incubadora na UNB é uma recente, ela vem de 2014, mas as incubadoras mais antigas vêm de 1999, 2000, 2003, em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Essas experiências básicas de fomento a cadeias produtivas de serviço, que é a abordagem mais promissora, porque, do contrário, nós vamos ficar enxugando gelo, né, atuando com pequenos grupos ou indivíduos. Então, as cadeias têm essa virtualidade de alcançar a escala e nós podemos trabalhar, primeiro, a presença de iniciativas de experiências básicas no fomento ao cooperativismo social. Como vocês sabem, o cooperativismo no Brasil tem o lado empresarial, né? O lado empresarial. Esse é o lado do cooperativismo social. Uma outra cadeia fundamental, que tem sido alvo também de muitas das incubadoras tecnológicas, são os recicladores, cadeias de reciclagem, e tem sido produzir uma base de pesquisa, extensão e desenvolvimento aí muito expressiva para nós entendermos os nós que apresentam construção civil, que é uma área fundamental para o habitat, manufatura artesanal, pequena manufatura, manuais, manufaturas, pequenos grupos, né, próximos. Metalurgia e polímeros, tem muitas empresas recuperadas, muitas empresas no Brasil, que eu digo na casa dos 350 empresas recuperadas por trabalhadores que salvaram a empresa da falência. Polímeros, trabalhar com reciclagem tem aí uma integração muito forte com a coleta de plásticos, a apicultura, que é fortíssima nos estados do Nordeste, sobretudo Piauí, Maranhão e Pará. Alimentação em geral, todas as áreas de alimentação na economia solidária são fundamentais. Fruticultura, particularmente, próxima. Confecções e têxtil, como não poderia deixar de ser, uma área fundamental. Aí nós encontramos também um elenco de sujeitos sociotécnicos populares muito expressivo. Boa parte do nosso vestuário é produzido pela economia popular a baixo custo, gente.
e geralmente essa é uma cadeia que tem muita exploração das empresas formais, como vocês sabem, são as chamadas facções. A agricultura familiar, por último, mas não menos importante, fundamental na economia solidária, no fomento de ações integradas com, sobretudo, para a mudança da base técnica agroquímica para a base sociotécnica da agroecologia. Legal? Essa é, digamos assim, vista como uma menina dos olhos, por muitos pesquisadores, eu inclusive, como a área-chave para nós entendermos as práticas de transição da produção agrícola, agroalimentar, familiar e camponesa no Brasil, que é a adoção da base técnico-científica da água próxima. Isso aí ficou prejudicado, mas, enfim, esses 7, não são 7 marcadores, eram 7 marcadores, eu introduzi aí um 8º marcador para nós, como a lógica é reprojetamento, como hábito recorrente, então, nós temos que também lembrar disso, né? O projetismo, ele tem pernas curtas, geralmente projetos de curto prazo, são projetos que acabam em um ano, mas ele acaba, mas a vida comunitária e as demandas sociais não acabam, torna-se contraproducente, portanto, exigir metas de curto prazo. Nós temos que ensinar ou aprender, né, com os agentes multiplicadores locais, aprender com eles como trabalhar para eles dominarem o ciclo de reprojetamento como um hábito recorrente nos empreendimentos econômicos solidários. Próximo. Basicamente, quando vocês estiverem dialogando mais, especialmente com as nossas colegas da saúde ecossistêmica, trabalho, educação, a habitat e agroecologia, nós compartilhamos esses elementos conceituais: mobilização, negociação, cogestão, consenso, legitimação e agentes multiplicadores como sujeitos, não é, junto com as comunidades. Essa construção de referenciais começa, gente, pela escuta. Esse é o ponto-chave. Para terminar essa longa apresentação, me desculpem, espero que eu não tenha sido uma exaustiva demais, mas a próxima, por favor. Envolve, portanto, um referencial que é identificar isso que nos projetos da FAO, que a Lisa tem desenvolvido com os estudantes e comunidades, que é aprender padrões de auto-organização, direitos sociais, aprender com os sujeitos no território, né? Se não estivermos no território, nós não vamos conseguir formar agentes multiplicadores para justamente dominar taticamente as ações de resistência, que hoje, praticamente todas as ações são praticamente todas elas de resistência, não tem como nós escaparmos dessa necessidade, né? Próximo. Como o Renato colocou, de um lado, se vocês imaginam que é ciência, tecnologia e inovação tecnológica, então a visão à esquerda aqui, de que a tecnologia vem para gerar um excedente concentrado sob a forma de lucro, que tem baixa eficácia redistributiva, né?
a análise que o Renato faz no livrinho vermelho, do Manual Estratégico Tecnociência Solidária, é justamente esse. Nós vamos fazer um caminho da inovação tecnológica convencional, ele vai ter um efeito apenas para 1/3 da população em idade ativa no país. Ou seja, esses 32, 35 milhões da economia formal. E do lado direito, nós temos que ter essa visão de que a tecnociência solidária, com apoio do Estado e gerador de empreendimentos solidários, não deixem de ser necessários, né? Não deixem de ser necessários, aqui está, deixem de ser necessários, não. Para tanto, nós temos que reconstruir um programa nacional de incubadoras de cooperativas populares, né? Essa é uma missão também importante, próxima, para as incubadoras universitárias terem. Bom, marcadores da gambiarra. Quando eu me refiro a isso, se liga lá naquele primeiro exercício de autorreflexão que eu mencionei para vocês, de que como é o seu trato, de uma forma autêntica, de uma forma sincera, como é que você trata o sujeito sociotécnico popular, ok? Nós temos que encarar isso, porque nós sofremos vieses deterministas, instrumentalistas, não sabemos também, às vezes, lidar com isso, porque nós somos essencialistas, ou seja, reduzimos a relação da tecnologia com as pessoas a uma questão de pena, de achar que as pessoas estão sendo desvalorizadas pela tecnologia formal, tradicional, não é? Nós temos, às vezes, arroubos essencialistas que não nos permite descobrir a capacidade e o poder de gambiarra do povo. Então, um primeiro item é o uso da técnica pelo sujeito popular. Nós temos que ter uma noção clara disso quando estamos em campo com eles. Como é que para qualquer um que você se aproxime do movimento, da comunidade ou do grupo de referência com o qual você está trabalhando, como é que nós podemos captar a percepção deles sobre a tecnologia? Né? Nós temos que captar. Esse é um primeiro esforço básico. Ou seja, o que vale para ele pode ser medido pela adoção de uma técnica que ele usa, desde um celular a uma roçadeira, a instrumentos de trabalho que ele valoriza. Então, o que vale em dinheiro, em resolução de problema prático, como é que isso realiza desejos dele também, próximo. Aprendizagem comunitária, ela é coletiva ou não é aprendizagem. Então, nós somos levados a dialogar, a estabelecer uma escuta com ele, porque conhecimento tácito do saber fazer que ele tem foi adquirido como uma relação entre coletivos de trabalho. Né? Será que ele tem noção de que essa aprendizagem da qual ele depende tem uma base coletiva, comunitária? Né? Muitos acham que não. Os próprios sujeitos sociotécnicos, muitos acham que não, que aquilo é aprendido por ele e é dele. Vocês sabem a história dos artesãos e dos artistas artesãos, que muitas vezes guardavam aquilo como segredo e levavam para o túmulo, e não deixavam nem para os seguidores. Então, ter uma noção difusa ou clara, para isso é preciso uma escuta com eles, né? Próximo. Envolver-se com a gambiarra é experimentar que o dispositivo pode ser desmontado e remontado.
Então, sujeitos sociotécnicos que vivem essa experiência de ter pequenas oficinas improvisadas, que podem revitalizar ou reconverter máquinas e equipamentos, como é que eu posso dialogar com ele sobre essa experiência marcante que ele desenvolveu, a gambiarra? Né? Isso é importante. Ele tem essa capacidade da gambiarra. 4. Desculpe, próximo. 4. Trabalho coletivo é algo consciente, ou seja, daquela percepção inicial de que a minha qualificação é derivada de uma experiência coletiva. Mas será que na autogestão que nós estamos tentando construir, diferentemente da fábrica, quem é que decide fazer as alterações na organização do trabalho? O sujeito sociotécnico ele tem consciência dessa necessidade? Então, dialogar com ele, escutar se ele tem noção de que o trabalho coletivo é algo consciente, pode elevar a consciência, justamente, do pesquisador em trabalhar melhor situações nas quais essa cooperação, colaboração comunitária e coletiva se constrói no coletivo de trabalho, né, que envolve mudanças de postos de trabalho, remunerações que devem alterar. Qual é a decisão do coletivo de trabalho sobre essas questões? Né? Geralmente aqui, associações produtivas e de serviços e cooperativas têm que trabalhar um conflito muito forte interno. Próximo, por favor. Próximo. Obrigado. Vamos tentar mudar de máquina? Também é uma situação importante. Máquinas podem ser uma fonte. Para trocar, alterar máquinas, pode ser uma fonte de conflitos em qualquer empresa, sobretudo capitalista. Quando as máquinas são trocadas, muitos postos de trabalho são perdidos. Né? Em empresas autogestionárias, máquinas e equipamentos têm que ser trocados. Não dá, tal como na empresa que gera lucro, também nas autogestionárias, de empreendimento solidário, ela também tem que ser trocada, ou feita a manutenção interrompida. E, para isso, há que ter uma escuta também da medida, né, da medida em que, nesses empreendimentos, o sujeito sociotécnico popular opera, como ele opera, né, por experiência, por conhecimento tácito de situações parecidas. É importante dialogar com eles. Próximo. Diálogo com a universidade. Quando é que um empreendimento autogestionário, já em estágio de incubação mais avançado, que ele vai dizer tchau, 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 tchau. O pesquisador não pode mais ficar lá, não vamos precisar dele, realmente as coisas estão indo não de mil maravilhas, mas não está de mal a pior. Então, a gente não precisa de pesquisador. Mas um dia, eis que aparece uma alguém que tem uma pretensão de dizer, não, nós não sabemos resolver isso e precisamos buscar conhecimento científico, tecnológico fora, na universidade. Então, essa é uma decisão delicada também, fora. E tem também buscar próximo. Buscar em situações de empreendimentos extremamente avançados, que podem envolver pesquisas que não estão realizadas, e, portanto, pesquisadores são convocados ou envolvidos para um diálogo que é de ombro a ombro. Legal?
E, por último, como oitava dimensão, próximo, percepção do sujeito sociotécnico sobre a relação com a natureza, com o meio ambiente, com os recursos naturais. Eu tenho visto, gente, que às vezes é tão instrumental, ele é tão instrumental quanto coisas tradicionais que geram lucro, tá? Há uma dimensão aí da percepção da natureza como parte do trabalho dele. Essa percepção não é automática, ela não é nem automática nem obrigatória, né? Então, nós temos que pensar, junto com os sujeitos sociotécnicos, como é que eles lidam, no caso das condições que envolvem corpo, saúde, condições ambientais, e que envolvem muitas outras profissões e ocupações, já naquelas várias cadeias produtivas e de serviços que eu mencionei. Todas elas envolvem consequências para o meio ambiente e natureza. Próximo. Acabou, professor. Beleza. Gente, acabou. Tá? Lisa? Olá! Como você acha que eles vão reagir? Bom, acho que muito bem, porque é tudo que a gente está precisando. Eu digo que eu só estou caminhando na universidade porque eu encontrei o Néder. Senão, eu acho que eu não estaria mais na universidade. Néder foi minha, como se diz, minha inspiração e parceria. Se estamos aqui hoje, devemos ao Néder. Essa garra que ele tem, essa vontade, esse conhecimento acumulado, né? Quando eu o conheci, eu falei, gente, eu não estou acreditando que existe. Né? Assim, muitas coisas que o Néder fala e tudo mais, eu faço na prática. Então, assim, casou perfeitamente, né? Então, assim, eu e Valmor estamos assumindo esse curso na FAO, como eu falei, por necessidade de estar vinculada ao departamento, mas o curso da residência vai estar também no Núcleo de Política e Tecnologia e Sociedade do CEAN, né? Aqui foi só uma oportunidade que a gente teve de tomar a frente e realizar. Mas, enfim, olha, nós temos 15 minutos. Eu acho que poderiam fazer perguntas. Vamos tentar, se alguém quiser, e depois a gente explica um pouquinho os procedimentos para a próxima aula. Teve um bate-papo, né? Só tem 15 minutos. Tem várias manifestações, né? Vamos ver aqui. Alguém se manifesta primeiro aí para fazer pergunta? O Renato Dagnito esteve aqui, não sei se ele ainda está. Esteve. Sim, Lisa. Tá. Se ele quiser se manifestar, ele falou, mas você acabou já falando, né, para relacionar a gambiarra com a adequação sociotécnica. Você acabou falando depois da pergunta dele. Ele comentou isso? Que era importante você... porque a gente não tinha claro que podia fazer essa ponte com a gambiarra. Isso. Eu tenho aqui uma coisa da gambiarra, me lembra uma pesquisa da professora Cito, da UFMG, Morar, de outras maneiras também. Muito boa, Sim. bem lembrado. Tem muita base aí na teoria do canteiro de obras, né? Do Sérgio Ferro. O Terra, né? E toda a abordagem que a Lisa tem utilizado com os sujeitos sociotécnicos populares. Beleza, isso mesmo. Nós temos, entre a casa e o trabalho, seria interessante conhecer, né? Esse livro aqui, ó. Entre a casa e o trabalho, tá vendo? Espaço para a produção da vida. Foi lançado agora.
Eu vou deixar então com você para a gente fazer a ponte do habitat com o trabalho, né? Porque a nossa área do conhecimento, a arquitetura, desvinculou completamente do trabalho, né? A moradia do trabalho. E é isso que a gente pensa em recuperar com esse curso, né? Seguindo alguns exemplos desses grupos que já estão desenvolvendo essas pesquisas e tudo mais. A Juliette comenta aqui um dado interessante, que postura, né, podemos ter quando estamos fazendo trabalho com sujeitos sociotécnicos. Me pergunto se a empatia é uma boa postura. A empatia, Juliette, é sempre uma boa postura, mas a minha dúvida é se ela é suficiente. A escuta é a mais, ela é a empatia, né? Claro, mas a escuta envolve apreender aquele conhecimento tácito do sujeito popular, sociotécnico, que às vezes nem ele próprio sabe que tem como tal. E que, mas eu aprendi isso, eu não sei como é que eu aprendi isso. Né? Eu não sei como eu aprendi. Geralmente, eles não vão explicar como aprender. Então, a postura de escuta é fazer ele quase que partir para uma autoanálise, ajudá-lo a uma autoanálise. Ele fazer quase que uma psicoterapia. Como é que é isso? Né? Como? Você sabe fazer, mas não sabe como você sabe fazer. Né? Aprender pela escuta, então. Exatamente. Aqui, essa formulação dos grupos de trabalho, Lisa, que eu acredito que possa, então, nós com você, com a Raquel, com a Flaviane, com a Aldira, nós vamos ter oportunidade de elaborar melhor esses eixos transversais, né, que perpassam trabalho, ocupação e rendimento, né, ressignificação, né, ressignificação do trabalho, ocupação e rendimento, que, diga-se de passagem, é um momento histórico crucial nosso, né? E você fala uma coisa, Néder, que quando a gente estava escrevendo o texto da residência, né, na sua casa, que você estava... você fala uma coisa interessante, que o que vem primeiro é a sobrevivência, é o trabalho, né? Depois vem os outros, assim, eu achei interessante isso, assim, né? Pois é. Eles acabam integrando, né? Eles têm que integrar isso, né? Tudo, né? Então, a receptividade para projetos como esse nosso, que vai propor, que vai agir no território com eles, começa pelo essencial, né? De não... Quer dizer, não provocar desconfiança neles, né? Que, já vem esse pessoal da universidade de novo, já passaram aqui outros e tal. Então, a gente tem que ganhar uma relação de confiança aí também, né? Além da empatia e escuta, também tem a relação de confiança, né, Lisa, que você sabe muito bem, né? Não, e a continuidade. Então, tem aqui a Guta e o Acácio, né, que são mais hoje amigos do que qualquer outra... como diz o Paulo Freire, né, a gente trabalha com gestos amorosos e afeto, né, e aí essas trocas vão acontecendo, e hoje a Cássia e o Guta estão aqui,
E a gente começou a trabalhar lá no assentamento do MST, e eles estão aqui hoje, né, nos ensinando, né? Isso. Bom, esse E, dado aí que a colega, a Eliana, da Bahia, né? sim, Eliana, uhum, ela está colocando, é fundamental. Por isso que a relação, esse oitavo marcador, ele não estava explicitado na nossa literatura, desde 2004, 2006. O que eu estou fazendo agora é introduzindo um oitavo marcador, que é a relação que a comunidade tem com a natureza. Ela influencia, sim, sem dúvida, Eliana. Os padrões socioespaciais de ocupação do território são muito marcados por essa maior ou menor percepção do sujeito sociotécnico, dos movimentos sociais, para incorporar, né, a natureza como parte da saúde do corpo, da sua vitalidade, né? Eu acho que essa oitava dimensão, ela abre um diálogo muito bom, viu, Luísa, com todos os nossos colegas, tanto do urbanismo participativo quanto dos movimentos socioambientalistas, ecologistas, não é, étnico-ambientais, que os nossos sujeitos sociotécnicos em movimentos étnico-ambientalistas, hoje já estão com essa concepção muito amadurecida. Quando você escuta as colegas, né, da universidade, colegas técnicos, colegas profissionais que passaram pela universidade e que valorizam essa dimensão, como as mulheres, movimento feminista indigenista, indígena, feminista, tem destacado muito isso. O Ayrton Krenak também, enfim, são dezenas deles, né, que estão destacando essa dimensão que eu chamaria de oitavo marcador da relação com a natureza. Beleza. Tomara que a gente consiga aproveitar um pouco a crise dos 12 milhões de desempregados, dos 60 milhões na economia popular, que não tem perspectiva de serem absorvidos pela economia altamente de inovações tecnológicas poupadoras de mão de obra, né? Então, esses 60 milhões, mais ou menos, de brasileiros e brasileiras, nós tenhamos capacidade, não, esses modelos, né, de diálogo com empreendimentos econômicos solidários, retomar o patamar de sofisticação que a Senai atingiu, né? Você viu aquele programa Brasil Local, né? Ele tem vários elementos ali que nós estamos reproduzindo. Aprendemos com algumas experiências, né, Elisa? sim, a Eliana deixou uma mensagem aqui, você viu? Aprendemos com essas, né, Elisa? Então, encerramos agora?
Opa, falta 4 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Não, Lisa, talvez, posso encerrar a gravação? Desculpa, Néder. claro. Apresentar a proposta para a aula que vem. Pode encerrar, Natália, que a Lívia vai mostrar uma coisa fora do contexto agora. Bom, deixa eu só explicar enquanto você está... tem uma mensagem linda aqui da Emilene Lisa, que encontre feliz essa identificação entre seus sonhos e desejos e os do professor Néder. Gratidão por compartilhar o que lhe faz brilhar os olhos. Olha que legal. O professor Renato deixou um abraço solidário. Muito obrigada. Gente, é o seguinte... Não, às vezes a Natália consegue, não? Natália, veja... Você pode colocar como roster, peraí. A Natália está craque agora. Bom, deixa eu só dar uma explicar a vocês. Como eu falei, os doutorandos vão nos ajudar nessa parte de tutoria, né? Porque são muitos estudantes e muitos professores, né? E então, no caso, a Natália ajudou nessa compilação dos grupos, que teve gente que ainda não respondeu, então a gente está tentando adaptar. A Lívia, ela ficou por conta de formatar os cadernos técnicos de acordo com pesquisa que ela fez, como é que seria, poderia ser um caderno técnico, não está formatado, como é que se diz, visualmente, né? É só o conteúdo que está formatado, para que todos os cadernos tenham uma padronização, né? Depois a gente vai ajustando. Então, tá os conteúdos aí e que sejam transversais, é isso que ela vai mostrar. Então, por exemplo, na próxima aula, a gente vai reunir em grupos para tratar cada um no seu grupo, mas nós vamos debater dentro dos grupos o que o professor Néder deu hoje, tá? Mesmo que seja uma temática que não seja... especialmente a de hoje, por exemplo, vamos supor você que está no grupo de agroecologia ou você da arquitetura, do habitat. Vocês vão debater o que foi passado aqui hoje, como que isso se relaciona com o grupo que você está trabalhando. Então, todo mundo vai trabalhar todos os temas. Na hora de escrever, é que vai ser direcionado para aquele caderno específico. Então, vamos lá, Lívia. Está aparecendo para Sim. vocês? A gente formatou, considerando um modelo que já é usado de caderno técnico do grupo de pesquisa, tá? Então, todos os professores estão aqui. Foi feito uma boneca, né, desse material para cada caderno técnico, para cada uma das áreas que a gente vai trabalhar. E já vai estar informado qual vai ser o professor coordenador da temática. Então, no grupo 1, que é o caderno que eu estou mostrando aqui, é o do professor Ricardo, né, que é da nossa aula de hoje. Então, muitas das questões que a gente vai trabalhar no grupo 1, que é o grupo também, que eu sou tutora, estão relacionados, vão fazer essa ponte com a aula de hoje e com a primeira aula do professor Renato, a aula inaugural. Tá? Todos os cadernos eles têm o mesmo padrão, né, de identificação das pessoas que estão compondo os grupos, a construção de um resumo, que vai ser algo bem básico, então, o que a gente quer apresentar nesse caderno, então, cada uma das áreas vai ter, de certa forma, um objetivo e um caminho percorrido, que vai ser relatado nesse resumo. E aí a gente entra na estrutura em si, que é como a gente vai trabalhar essa relação dentro da introdução, cada um, né, das temáticas dos cadernos, como que elas vão ser trabalhadas, o que a gente vai fazer, se a gente vai dialogar com a própria questão da pandemia, com a questão dos objetivos dos ODS, porque também vai ter essa possibilidade. Os fundamentos, né, em adequação sociotécnica e economia solidária, nesse caso, porque a gente vai, nesse caderno especial, vai ser o nosso tema de pesquisa, e aí trazendo referencial teórico, fazer essa relação com trabalho, ocupação e renda, sendo que todos os cadernos vão buscar fazer essa relação de trabalho, ocupação e renda, porque são temas transversais. Adequação sociotécnica e assessoria sociotécnica para economia solidária
vão observar que sempre a gente deixa qual é a fonte, o espaçamento, só para facilitar, porque à medida que a gente for construindo, a gente já vai deixando o material mais redondo possível, para depois não ter aquele trabalho que todo mundo tem no final das disciplinas de ter que formatar. A gente já deixou aqui indicado só para facilitar. E aí a gente entra nos temas que são abordados, né, que serão abordados na residência, que são todos os temas de cadernos que nós temos aqui, e a gente vai buscar, de alguma forma, a partir de cada uma das aulas, criar essas relações a partir desses encontros. Eu fiz um levantamento aqui, serão 6 encontros para trabalhar na elaboração dos cadernos, né, um encontro após cada aula, e só no dia 19 de maio que a gente vai entregar a versão final, né, fazer a apresentação desse caderno. Inclusive, pode fazer a apresentação e revisar depois, né? Isso. Para ninguém ficar em pânico, vamos dizer assim. Sim. Aí tem a parte, né, do percurso metodológico, como que os grupos trabalharam, né, nessa perspectiva de construção colaborativa, e um espaço tanto para trazer as experiências, no geral, que se tem dentro desses territórios, como para fazer o relato de estudos de casos que tem uma relação direta com a temática do caderno que está sendo trabalhado. E a gente criou algumas diretrizes, como descrição e contextualização do território, né, desse estudo de caso que vai ser apresentado, a apresentação das boas práticas, né, das experiências, por assim dizer, dos territórios, colaborações e potencialidades, né, dessas ações que estão sendo experienciadas, que estão sendo relatadas. Esse é um formato inicial que foi pensado, né, tentando atender tanto a nossa disponibilidade enquanto grupo, né, durante esse período, que vai ser praticamente de março a maio, para a elaboração do material, mas também atendendo a essas normas, essas questões de formatação que está previsto nos cadernos técnicos, né, de acordo com as orientações da gráfica do grupo de pesquisa. É importante, sempre que possível, trazer imagens, tá? E a gente deixou em vários momentos a indicação, olha, traga imagens, porque as imagens muitas vezes tornam o texto mais agradável, né? E nos permite uma interação maior. A única questão é a gente citar o fotógrafo para garantir, né, de não ter nenhum probleminha com a questão das imagens. Acho que é isso, Lisa. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu quero 2 coisas que eu vi, que no começo ainda dos fundamentos tem que pôr tecnociência solidária antes de adequação sociotécnica, tá bom? Tá. E a base, né? Então a gente tem que colocar. Eu acho, Lívia, que a gente pode fazer uma frasezinha no resumo e na introdução para ficar um pouquinho mais... Quais são os elementos que precisam ser abordados, né? Aí a gente disponibiliza depois. Mas isso eu vejo com você, né? Tá. E aí, como é que vai ser a dinâmica? Na aula que vem, vocês já vão estar nos grupos e eu e o professor Néder vamos passar pelos grupos. Né, Néder? Você vai poder estar aqui na próxima aula? Vou poder. Tá. E então a gente vai orientando vocês de alguma forma, ou desorientando, ou vocês vão nos orientar. Nós vamos tentar ajudar de alguma forma a construir esses cadernos que é de total interesse nosso, né, para que seja um conteúdo a ser trabalhado na residência no futuro, né? Então, por exemplo, como a Lívia falou, mesmo fotos, às vezes vocês já têm fotos que vocês trabalham, quiserem colocar foto de vocês, é só pôr referência, né? Por exemplo, a Guto e o Acácio, a gente produziu um vídeo que a gente vai mostrar para vocês deles, a produção do Habitat do Saber Camponês, né? A gente está fazendo uma surpresa, porque a gente apresentou agora no ENAMPAR, que é o Encontro Nacional de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, nas oficinas, né, nós apresentamos, vamos apresentar aqui para vocês. Então, eles têm muito material deles, então, né, eles podem citar
vamos dizer, o trabalho deles, né, a foto deles, assim como vocês podem ter também, né? Enfim, então é importante sempre trazer essas referências, né? E é isso, a gente vai dialogando e ver também, aceitando sugestões de vocês. A única coisa que a gente preocupa é que os cadernos fiquem muito diferentes uns dos outros, né? Então, por isso que a gente criou esses itens, mas nada que não possa ser, como é que se diz, ajustado, né? Então, é só para criar uma unidade, nada que não dê para a gente ajustar, né? Mas é só preocupação de ter os elementos, né? Que se tem uma unidade desse caderno, né? Que vai ser como se fosse uma coletânea, né? De vários cadernos. O tempo, né? Tem um tempo que vai ser, vai ser meio curto, né? Para a gente dar retorno. Então, esse processo de escuta do que vocês estão fazendo é importante para a gente poder aproveitar bem o tempo, né? O semestre é curto, É muito então curto. a ideia era fazer uma versão zero, escuta, diálogo, e aí vocês reelaborarem, editar, né? Editar a versão 2, versão 1, passar para 2, depois a versão 3. Então, esse processo de escuta, diálogo e edição, ele tem que ser meio rápido, né? Um semestre normal, talvez não fosse tão corrido, né? E assim, por exemplo, como cada grupo vão ter 10 pessoas, em média, vocês podem criar subgrupos, né? Então, por exemplo, se são 5, se espera 5 estudos de casos, 5 casos, né, de experiências nos territórios, vocês podem subdividir em 2, né, que aí fica mais dinâmico, né, para poder... E sempre é bom ter o tutor coordenador para que não fique aquele bonecão cheio de informações que não precisa. Então, eu sugiro que vocês façam um rascunho de vocês antes de inserir no que vai para todo mundo, para não virar muita confusão, né? Então, na hora que for colocar no caderno que é comum a todos, que seja já colocado uma coisa mais peneirada por vocês, né? Que não seja fazer o bonecão separado, não fazer do caderno um bonecão, né? Bom, acho que é isso, né, gente? Passamos da hora. E aí vamos ver com o Beleza. Valmor da gente usar o Teams, ver quem está com problema, porque o Teams acho que a gente vai ter mais liberdade para conversar com vocês, de passar, por exemplo, vocês vão estar nos grupos, eu e o Neda, a gente vai ser aquele que vai entrando nos grupos onde vocês estão. Se não, no Zoom fica mais Pelos difícil, o grupos, né? Valmor tem que fazer um por um, colocar um por um, né, para separar os grupos e vai ficar mais difícil. Legal. Parabéns. Vamos nessa. Parabéns você, foi Tem uma ótimo. música de encerramento? Sim! Néder, só um detalhe, o Lélio, né, coitado, ele falou que estava com problema de te escutar. Então, tem que ver se algum problema no seu som, não sei se outras O meu pessoas som? tiveram. É, Eu vou usar um notebook novo que eu tenho, e aí vamos ver. Eu resolvo isso. eu, por exemplo, eu aumentei o som para poder te escutar melhor, né? Agora, teve gente, no caso do Lélio, coitado, ele não conseguiu escutar de jeito nenhum. Então, acho que a vibração é que está com algum problema do som. Eu vou. Beleza. Então, Um beleza, abraço a todos. gente. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, tchau. Obrigada Um aí, abraço. as doutorandas. Tchau, querido. Obrigado. Parabéns. Tchau, boa Tchau, noite. gente. Néder, parabéns. E eu, pessoalmente, não tive problema em te ouvir, tá? Uhum. Não sei, os colegas falaram que tiveram, mas eu, pessoalmente, não tive problema em te ouvir.
Quer dizer que a gravação pode ter ficado boa, né? Sim, Pode ser, né? Aí o pessoal pode voltar lá, né? Se for o caso. sim, sim, Pra sim. mim, Amanhã o Valmor vai Sim. ver isso. bom. Obrigada, Néder. Sol. Valeu, Sol. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Boa Olá, noite. companheira. Valeu. Força aí. Boa noite a fazendo todos. aí, ó. Professor Néder, parabéns pela aula. Excelente, viu? Boa Ah, noite, Vera. Lisa. Um Boa abraço. noite, gente. Vamos ver a sua. Parabéns, compa. curioso. Adoremos. Beijo, tchau. Um beijo.